Recording in progress. שלום עליכם מלאכי השלום, בואכם לשלום מלאכי השלום, ברכוני לשלום מלאכי העליון, צאתכם לשלום מלאכי השלום. שלום עליכם מלאכי השלום, בואכם לשלום מלאכי השלום, ברכוני לשלום מלאכי העליון, וצאתכם לשלום מלאכי השלום. Tá, bom dia, Boker Tov. Muito bom dia, como diz aqui o André Stein. E, enfim, um grande Boker Tov para todos que estão nos escutando. Já soube que a madrugada não foi nada fácil, né? Queria registrar aqui um parabéns para o Mário Drucker. E ele brincou, né? Ele falou que nunca ouviu falar já ouviu falar em fogos de artifício, salva de fogos de artifício, mas não salva de mísseis, que foi o que acordou, que ele teve hoje lá em Israel, 1h, 7h, e, enfim, desejamos, assim, força e coragem para todos que estão enfrentando esse momento em Israel, e que, enfim, que seja por uma boa causa, assim, esse é um assunto ponte, né? Fazer esse trabalho é um trabalho muito importante, tantos anos esperando para poder anular essa ameaça nuclear, que seja agora. Bom, e vamos chamar para fazer o estudo da semana nosso amigo Ariel Sayag, que está em Fortaleza ainda, não é isso, Ariel? Está por aí. Ele, enfim, sempre nos brinda com ótimos estudos, e essa paraxá é maravilhosa para fazer estudos, eu adoro fazer ela, e os espiões e tudo mais, acredito que você vai ter, né, vai fazer um belo estudo. Agradecer a presença de todos aqui nessa manhã de quinta-feira, que é um feriado, né, mas a gente começa o dia melhor, estando em grupo e rezando e tudo mais, já é dia ganho, né? Podia dormir um pouco mais. Dorme à tarde. Vamos lá, Ariel, vamos nessa. Bom dia, Boker Tov. Boker Tov. Sempre um prazer poder participar do estudo da Torá aqui na área, sempre gosto bastante. Sempre sinto proximidade à comunidade. Aqui em Fortaleza nós temos uma sinagoga que também é muito semelhante à área na sua ideologia, nas suas origens. Então, me sinto em casa aqui e sempre quando eu posso ir ao Rio de Janeiro, que tenho a possibilidade de ir na área, é sempre um grande prazer. Ter essa oportunidade de participar online expande cada vez mais nossas possibilidades de nos integrarmos à nossa comunidade, principalmente em um momento tão difícil como esse que nós estamos passando. Mas hoje nós vamos falar da Torá, vamos falar sobre a Parashá Shelach Lecha, envia para ti. Interessante o Lecha aqui, que nós vamos discutir para quem esse para ti é. E essa Paraxá é, sem dúvida, um dos momentos mais marcantes da história do nosso povo. Na verdade, marca esse ponto de transição, de fato, entre a fase que o povo está no milagre do êxodo ainda, e a partir desse momento nós entramos de fato nos nossos anos Bamidbar, nos nossos anos no deserto. A Paraxá começa nesse nosso contexto com o povo acabando de ver no Sinai, receber as leis, já tem o Mishkan, já houve o bezerro de ouro, isso já há cerca de um ano, e agora nós estamos em Kadesh Barnea, né, logo na fronteira com Canaã, bem na parte sul da entrada de Canaã. E nesse momento é importante nós entendermos
contexto do povo. O povo está numa posição certamente cômoda. O céu, o eterno, oferece maná toda manhã. Uma coluna de nuvem nos guia e nos protege ao longo do dia. Uma coluna de fogo nos protege à noite. E nesse momento nós estamos apenas a um passo de que a promessa que o Eterno nos deu da terra prometida seja cumprida. Basta para nós atravessarmos a fronteira e, de fato, começarmos a nossa vida como povo. E a nossa vida como povo não começaria no momento que nós entrarmos em Canaã de uma forma fácil. Existem desafios, existem povos estabelecidos na terra, e de fato seria uma transição para um momento mais cômodo, para um momento mais conflituoso, mais difícil, com desafios. E dizem os rabinos que nesse momento o povo de Israel se aproxima de Moshe e pede para mandar homens à frente, para avaliar a terra, avaliar os povos de Canaã. E Moshe, nesse contexto, consulta com o Eterno, e a resposta que nós temos na abertura da Torá é um pouco enigmática. Nós temos a parte Shelah Lecha, envia para ti. O Eterno coloca bem claro, né, na Paraxá, Lecha, para ti. Isso não é o Eterno fala para mim, é para o povo, é para ti, Moshe, para ti, os espiões de Israel, o povo que tem essa necessidade de explorar a terra, mandem para vocês. E aqui o Eterno delega a responsabilidade dessa escolha, desse ato, indica assim que o povo vai arcar com as suas escolhas. Essa missão não é um demérito enviar uma missão de reconhecimento, uma missão de espionagem, mas o que nós vamos fazer com essa informação que nós temos, a forma que nós vamos abordar essa narrativa, aí sim é algo que nós temos que avaliar como acontece. E então essa missão nasce do anseio popular, recebe o go ahead divino, recebe a luz verde e ganha um formato que o Eterno orienta. 12 príncipes, um por cada tribo. E dessa forma, todos participam dessa missão de reconhecimento, dessa missão de espionagem. Para que não tenha nenhum momento que se diga, não, eu não confio no relatório. Então, todo mundo participou da elaboração do documento. E ao longo do trajeto, os espiões, em 40 dias, entram no Canaã, pelo sul, percorrem o deserto de Negev, entram na Serra da Judéia, alcançam até Hebron, a cidade dos patriarcas, e continuam até Ramat ao norte. E a Torá nos dá vários exemplos do que foi visto no caminho. Duas alegorias principais ficam marcadas aqui. Primeiro, são as cidades fortificadas com muralhas altas e com povos descendentes de gigantes, assim que se coloca. E segundo, o cacho de uva. E a escola é um cacho de uva tão grande que precisavam de 2 varas para carregar. Imagina o tamanho dessas uvas. Então, em outras palavras, os espiões, quem fez o reconhecimento, vê, por um lado, uma terra extremamente fértil e, por outro lado, um povo local forte que habita nessa terra. Bom, e 40 dias depois, quando se termina essa missão de reconhecimento, os espiões voltam ao acampamento e começam a fazer o seu relato do que aconteceu na terra, do que viram na terra. E começa muito bom. A terra emana leite e mel, toda a parte positiva. Porém, vem o grande ponto da leitura, talvez a palavra principal dessa paraxá. Éfes. Mas, que quando o Éfes, que também pode significar nulidade, zero, é um pouco que
anula tudo que vem por atrás. Então os espiões continuam, mas fala que a terra tem gigantes e até o momento fala que Canaã é uma terra que devora os seus habitantes. E aqui já começa assim, o que era para ser algo positivo, para fazer uma missão de reconhecimento, para explorar a terra, ver quais eram as necessidades de estabelecer a missão militar para entrar na terra de Israel, já vira aqui um fake news, uma lachonará coletiva. Transformam-se relatos verdadeiros, dados verdadeiros e uma narrativa que, de certa forma, busca uma manipulação. Nós não sabemos ao certo qual era a intenção dos espiões, dos 10 espiões que falaram da terra de Israel de forma negativa. Qual era a intenção? Era manter na situação que estavam, era não ir para uma situação conflituosa, não ter que ter esse cavô, ter essa força de ir e combater para nos estabelecermos, cumprirmos a nossa parte da promessa. Nós não sabemos. Mas, certamente, o Eterno encara esse relato como uma afronta. E mesmo que Caleb, a tribo de Judá, é, dois dos espiões, tentem acalmar a multidão, vamos, subamos, herdamos, certamente vamos prevalecer na terra de Israel, o pânico do povo viraliza, é um choro coletivo. Algumas, segundo a nossa tradição, acontece em 9 de Av, Tisha B'Av, esse momento de choro coletivo, e até simboliza supostamente essa data destruição dos templos, diversas expulsões e peregrinações. Então, realmente é um momento de muita tristeza para o povo. Tristeza aqui que é originada da própria atitude que o povo tem quanto aos fatos que viram na terra de Israel, quanto à narrativa que decidem contar ao povo sobre a terra de Israel. Então, novamente, essa narrativa tendenciosa por parte dos 10 espiões, a narrativa que o povo, nesse momento, escolhe ter como a verdade, é tomado como uma afronta ao Eterno. O Eterno se questiona como o povo escolhido teria esse medo, esse choro coletivo, ao ponto de até mesmo dizer que estariam melhor no Egito. Questionar por que nós fomos tirados do Egito para ir morrer na terra prometida. Essa punição, o Eterno decreta uma punição. E a punição, diferente do bezerro de ouro, é ainda mais agressiva, é ainda mais forte por parte do Eterno. O bezerro de ouro, de fato, foi um pecado gravíssimo, mas ainda havia por parte do povo não a certeza que o Eterno providencia, que o Eterno é a glória. Mas aqui esse problema é muito mais profundo. O povo realmente questiona a própria essência da missão, a própria essência da promessa que o Eterno tem para o povo com Israel, para o povo de Israel. E o Eterno chega a quase desistir. Ele fica assim, não, realmente esse povo não deu. Vamos começar do zero, fazer uma linhagem a partir de Moshe e vamos começar de novo. E Moshe intercede quanto ao povo, negocia com o Eterno, e até que chega um momento que a resposta divina vem o decreto. Para cada dia que os espiões passaram na terra de Israel, o povo ficará um ano vagando no deserto. Ou seja, nós chegamos à resposta divina que o povo deverá ficar 40 anos vagando no deserto. 40 anos Bamidbar, um ano para cada dia de espionagem. E nenhum daquela geração, exceto Caleb e Josué, que tentaram defender a terra de Israel, nenhum dessa geração vai entrar na terra prometida. Todos irão perecer no deserto. Apenas os seus filhos, a nova geração, é que vai cruzar o rio e herdar a terra. E os 10 espiões que de fato conduziram a missão e difamaram a terra foram imediatamente atingidos pela praga e morreram.
Isso deixa bem claro a gravidade espiritual que é espalhar esse Lashon Hara coletivo, essa difamação, essa narrativa tendenciosa, não só contra as pessoas, mas também com os fatos. E até a posição que os espiões tiveram não eram apenas soldados, não eram um simples guerreiro, eram príncipes. Então, quando um líder adota uma postura, adota uma narrativa, essa narrativa tem força. E o fato dos espiões serem atingidos pela praga, terem morrido, mostra que, ainda mais numa posição de liderança, existe a responsabilidade do que nós estamos falando, do que nós transmitimos. A Torá, a Paraxá continua no seu capítulo e já parte para uma narrativa após dos espiões de diferentes oferendas, inclusive fala do pecado intencional, não intencional, e que combina bastante com o que nós estamos lendo aqui, do pecado, de certa forma, não intencional, do bezerro de ouro, para o pecado intencional de difamar a terra de Israel. E se conecta bastante com esse assunto principal na leitura da Torá, que é o evento dos espiões, que realmente é marcante para o nosso povo. E por que que isso importa tanto? A Torá é muito bonita por ser realmente atemporal. Nós sempre podemos tirar esses ensinamentos da Torá, seja no contexto de 5.000 anos, de 3.000 anos, de 2.000 anos, do presente para o futuro. E hoje, o que acontece em Israel, em Gaza, no Irã, não é só uma guerra de mísseis balísticos, de foguetes, de atentados, de explosões. É sim uma guerra de medo, de narrativas, de escolhas. E Israel, nós vivemos realmente um dilema. O dilema que o povo passou na porta de Canaã. Nós temos diversas fontes que nos trazem um medo, nos trazem uma difamação, nos trazem uma visão que busca atender a uma certa narrativa. E nós como povo, nós temos essa escolha de permanecer paralisados no choro coletivo, olhando os perigos, as ameaças, o povo de gigantes, as fortificações inimigas, ou decidir que, apesar dos gigantes que existam, é possível confiar na promessa, é possível nós sermos Caleb, nós sermos Josué, confiar na promessa que se cumpre e fazer a nossa parte, ter a nossa coragem, ter a nossa responsabilidade, a nossa fé de seguir fiéis à promessa divina. A pergunta que essa paraxá faz, a pergunta que se traz, não é só para o povo de Israel naquele momento, é para nós. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para Caleb, como é que nós queremos conquistar os nossos objetivos? Nós queremos olhar os gigantes e ficar paralisados? Ou nós queremos defender a nossa promessa que o Eterno nos deu e enfrentar os nossos desafios? A Torá é atemporal. O medo, é claro, tem uma função, tem uma necessidade fisiológica de proteger, de nos alertar. Mas quando o medo vira o motor das nossas decisões, se transforma num próprio ídolo, um ídolo mais forte que o bezerro de ouro, uma prisão mental. E nós não podemos viver no medo, nós não podemos viver no deserto. Nós temos que nos livrar do nosso deserto e cumprir a nossa promessa. Então, no fechamento dessa Torá, é realmente muito importante nós enfatizarmos que na vida, no momento que nós temos, apesar dos diversos efes, dos diversos porém, dos mas que nós temos, que são apresentados para nós, que são apresentados por pessoas próximas a nós temos que seguir defendendo o que nós acreditamos, os nossos ideais, o nosso judaísmo e, é claro, quem se identifica, o nosso sionismo, que nós acreditamos. Que nós possamos olhar para o tzitzit que aparece na Perashá, nossa terceira parte do Shema,
e nós possamos lembrar que o Eterno está sempre conosco e que nós temos o dever de cumprir a nossa promessa da melhor forma que nós podemos. Boker Tov, Am Israel Chai. Aqui todos, eu gostei demais do teu